Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do mini curso de design que o Ramo 3EUL está promovendo. Eu sou o Rafael, estou ministrando esse curso, também sou diretor de marketing aqui do ramo no ano de 2020 e eu vou estar hoje falando sobre um outro tema que são imagens e figuras. A gente já falou também sobre tipografia e cores, caso você tenha perdido ou não tenha visto, é só você ir aqui no nosso canal do YouTube, eu vou tentar deixar o card aqui em cima, mas é só você ir aqui no nosso canal do YouTube e assistir esses vídeos. Então, começando o tema, existem diferentes tipos de imagem que a gente pode utilizar num projeto, numa ideia para poder trazer a atenção da pessoa, para poder representar informações e até mesmo alguns sentimentos, certo? Então, eu coloquei aqui três tipos. O primeiro é uma imagem real, uma fotografia, né, tirada de algum lugar. E esse tipo de imagem normalmente aparece bastante em panfletos, você pode ver em pontos turísticos, etc. E é um dos tipos de imagem que a gente costuma utilizar. É o mais comum que a gente pensa primeiro quando a gente está falando de imagens e figuras. Mas existem outros também, certo? Ali no caso, no segundo, eu coloquei uma foto do Keanu Reeves. Não é bem uma foto, na verdade, desculpa a palavra, é uma ilustração dele. Então, é uma arte estilizada que não é exatamente o Keanu Reeves, mas representa ele. E a gente também pode ver isso em várias outras situações onde a gente quer representar alguma ideia, representar alguma, assim, de alguma forma estilizada alguma coisa, alguma ideia que a gente quer passar. Então, por exemplo, certeza que você já deve ter visto algum mascote que é algum desenho animado ou alguma própria ilustração de alguma situação real, só que de alguma outra forma, certo? E ali no terceiro exemplo, a gente tem elementos gráficos de um cartão de visita, que está de exemplo ali, não é uma empresa real nem nada do tipo, só que a gente já consegue ver ali o logo da empresa, a gente consegue ver os ícones ali da casa, do telefone, do aviãozinho para poder entrar em contato por e-mail. E isso aí são elementos gráficos que a gente também vai falar um pouquinho sobre como que eles podem fazer diferença no projeto. Então, as imagens elas guiam o leitor, independente de serem ilustrações, elementos gráficos ali que nem a gente falou de ícones, elas guiam o leitor para uma determinada atenção. Então, no caso, aqui eu coloquei um exemplo de um outro vídeo que fala sobre imagens e figuras. E aqui ele está imitando uma propaganda para investimento, então ele fala que eles vão querer focar nos clientes grandes, nas pessoas grandes, nas ideias grandes. O jeito que eles fazem isso é colocando uma minhoca no anzol e no peixe. A cor diferencia bastante, é uma ilustração, tem um bom contraste e passa bem a ideia, certo? Tem só um texto ali, então a atenção da pessoa consegue ficar ali. A pessoa primeiro lê o texto e depois já vai direto para a imagem, certo? Aí aqui no caso é uma dica, tá? De como que a gente pode utilizar nossas imagens ao nosso favor. Então, na primeira foto a gente tem uma cadeira com uma resolução boa, com uma imagem de uma qualidade boa. E na segunda imagem a gente tem a mesma cadeira com uma qualidade um pouco pior, uma imagem mais comprimida, com menos resolução. E acho que isso é o erro mais comum que o pessoal acaba cometendo quando está trabalhando com imagem, que é botar a imagem com uma resolução muito baixa e esticar ela para tentar preencher o espaço que você precisa. Se a imagem não está grande o suficiente para você, é melhor você abandonar essa imagem, procurar outra imagem ou tentar refazer ela, tirar ela de novo, se você tiver mesmo você mesmo tirando a imagem, do que realmente é, utilizar essa imagem com essa resolução baixa, certo? E as imagens contam histórias, certo? Como que as imagens contam história? Com certeza absoluta, você já deve ter visto alguma palestra de um coach, algum post em algum lugar, algum slide de qualquer coisa com uma imagem tipo essa. Isso aqui é o exemplo claro do que a gente não deve fazer, certo? Então, o que acontece aqui é que a gente tem uma imagem que está querendo contar uma história, só que essa imagem é genérica demais, é batida demais já. Então, qualquer lugar que você vê, você consegue enxergar uma imagem dessa, mas falta contexto. É teamwork aonde, para quê, como. É uma imagem genérica, não tinha nenhuma ilustração melhor do seu campo de trabalho para colocar, talvez. A gente vai ver isso. Então, por exemplo, se você tiver pensando em usar uma imagem desse tipo, você pode, por exemplo, ir para imagens desse estilo aqui, onde você está mostrando várias pessoas interagindo, você está mostrando várias pessoas trabalhando junto, ainda passa essa ideia de trabalho em equipe, só que sem deixar tão óbvio, certo? Sei lá, a não ser que seu leitor seja uma criança, seu público-alvo seja uma criança, você não vai querer ficar utilizando mensagens óbvias para a pessoa. Isso acaba até sendo irritante no meio de uma palestra. Alguém falando óbvio pra gente, alguém falando que a gente já sabe. A gente vai querer ir numa palestra para ver algo diferente, para ver alguma coisa de algum jeito diferente. Além disso,
várias pessoas perguntam onde é que a gente pode arrumar essas fotos, como que a gente pode conseguir imagens como essa. E a gente tem vários toques na internet, são sites onde eles deixam você fazer o download de algumas imagens que eles mesmos tiram. Normalmente aquelas imagens com marca d'água, algumas são até utilizadas em memes, mas existem vários sites que deixam você baixar essas imagens de graça, só criando uma conta e se registrando. Eu vou deixar o site chamado Unsplash aqui na descrição, que é de onde essa imagem foi retirada, e você também pode ir lá para pegar outras imagens, procurar outras imagens para o seu projeto caso você precise, certo? E a gente vai falar agora dos diferentes tipos de imagem, que são a rasterização e o vetor. A gente vai ver para que serve cada um e qual situação a gente pode utilizar cada um, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem de uma praia, de uma situação aqui. Então, a gente vai querer dar zoom nessa imagem. Quando a gente expande muito essa imagem, a imagem é feita toda por pixels, certo? Então, a gente tem um valor para R, que é red, um para G, que é o green, e um para B, que é o blue, certo? Se você acabou vendo o vídeo de cores, você está sabendo mais ou menos o que isso significa, como que a gente consegue misturar essas cores. Só que a questão é, se a gente der muito zoom em uma imagem, ela vai com certeza perder a resolução, com certeza perder o foco. Isso significa que a gente tem um limite para trabalhar com essa imagem. Essa imagem pode ficar bom, por exemplo, num computador, mas pode talvez não ficar tão bom assim se a gente for fazer no outdoor, numa camiseta, em algum outro lugar desse tipo. Então, dado esse exemplo, a gente também tem que falar sobre a diferença, a contraparte desse tipo de imagem que a gente chama de imagem rasterizada, que é a imagem vetorizada. Imagem vetorizada é um tipo que tem suas limitações e tem suas vantagens. No caso eu estou falando com um ícone só de um macarrãozinho aqui na frente, mas a questão é a seguinte: enquanto a imagem rasterizada possui somente pixels, a imagem vetorizada ela é feita através de equações matemáticas. Então não importa quanto zoom a gente dê, quanto que a gente aproxime ou afaste, a imagem continua com a mesma resolução. No caso aqui tem até uma diferença, né? Dá até uma embaçada quando a gente dá o zoom, mas é por conta do pensamento do computador, ele tem que dar uma pensada ali para acertar a resolução da imagem e refazer o cálculo das equações. Isso é um tipo muito mais limpo de arte, a gente pode colocar tanto numa camiseta quanto num outdoor que vai ficar nítido do mesmo jeito, porém, ela funciona um pouco diferente. Como ela funciona por meio de equações, como ela funciona por uma técnica diferente de salvar o valor da cor de cada pixel ali, você não consegue normalmente trabalhar com tantas cores quanto você trabalharia numa imagem desse gênero que eu coloquei aqui atrás, por exemplo, da praia. Se você está querendo fazer um logo onde você só usa uma ou duas cores, três cores, às vezes é bom, porém, por exemplo, essa imagem seria impossível de representar com um vetor, com uma imagem vetorizada, e se fosse representada ela seria muito pesada, não valeria a pena a gente utilizar nessa situação. Então, normalmente a gente, quando está trabalhando com fotos, utiliza a imagem rasterizada, e quando a gente está trabalhando com ícones, com logos, com até marcas, a gente utiliza o vetor. Acho que você já deve ter percebido isso, mais ou menos, que às vezes você dá zoom no site, algumas imagens aumentam sem diminuir a resolução dela, outras aumentam ficando toda embaçada. Caso você não tenha tentado, é um exercício legal, vai em alguns sites e tenta apertar Ctrl mais no site para aumentar o tamanho da fonte, para aumentar as imagens e ver quais ficam embaçadas e quais não ficam. As que ficarem embaçadas são imagens rasterizadas e as que não ficam embaçadas são vetores. No caso, as imagens que a gente utiliza no Photoshop para fazer edições, por exemplo, são imagens rasterizadas. O Photoshop até tem um pequeno suporte ali a vetor, mas a gente não chega nem a trabalhar tanto. E o Facebook, o Instagram, o YouTube, todos aceitam thumbnails, posts em formato rasterizado, não em formato de vetor, certo? Então, no caso aqui, e quando você está trabalhando com imagens, você tem que ter três ferramentas principais que são essenciais assim para você. Que se o programa não está te dando pelo menos essas opções, talvez seja melhor você procurar outros programas, outras ferramentas, ou até alguma ferramenta à parte para poder fazer isso. Que é cortar, editar e colocar filtro na imagem. Então, cortar, então eu vou dar um exemplo aqui para você de novo, a imagem da praia, né? Eu sempre vou continuar utilizando ela daqui para o final, mas eu vou cortar ela aqui então. Cortei, redimensionei, coloquei ela aqui, certo? Eu fiz um mini panfletinho aqui de que se você quer viajar, a gente consegue fazer isso, a gente consegue levar você para os lugares que você quer. E essa imagem acabou encaixando na situação. É muito melhor do que, por exemplo, eu botar a imagem, sei lá, um aviãozinho 3D com aqueles bonequinhos que nem eu falei lá antes,
ou botar uma imagem do mapa aqui do globo com, sei lá, dois pontinhos vermelhos, alguma coisa do tipo, não sei como ficaria daquele jeito, mas aqui essa imagem eu acho que ficou legal para esse tipo de situação. Então, você percebeu, deu pra perceber ali que eu cortei ela um pouco, redimensionei ela e apliquei um pouco de filtro também. O filtro é um pouquinho mais súbito, mas eu só aumentei um pouquinho o brilho, diminui um pouquinho o contraste. Se você assistiu o primeiro vídeo de cor, lá você sabe o que eu estou falando de brilho, contraste, saturação, e você pode usar isso também a favor nas suas imagens. Quando você utiliza algum filtro no Instagram para, por exemplo, modificar a cor de uma imagem, não é diferente dessa situação, certo? Então, acho que com isso deu para ter pelo menos um pouco melhor de noção de como que você trabalha com as imagens, como que você é, coloca elas de um jeito legal e interessante dentro do seu projeto, dentro das suas ideias. E a dica final que eu dou, o resumo disso aqui, porque é muito teste, você tem que sempre testar muito as opções. Se não tá dando uma imagem, pega outra. Se você acha que a imagem ficou muito genérica, que a coloração não ficou legal, que a ideia não ficou exatamente do jeito que você quer, tenta outra imagem, imagem é o que não falta na internet, procura algum site legal para procurar elas. Eu vou deixar alguns aqui na descrição. Porém, a ideia principal disso daqui não existe uma fórmula mágica, uma receita mágica para você colocar uma imagem que fica boa dentro de um site, certo? Infelizmente você tem que ir testando e vendo o que se adequa melhor à ideia, o que se adequa melhor à mensagem, ao sentimento que você está querendo, certo? E então é isso. Obrigado pela atenção. De novo, eu vou deixar algumas coisas aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Obrigado então e até mais.